Jesus me deu uma luz nova sobre o Judas Iscariotes, né? Enquanto você estava falando do Judas, Jesus mostrou para mim que o pensamento do Judas naquele momento em que ele, né, estava desesperado da salvação, do remorso dele, que ele sabia que ele não se arrependia do que ele tinha feito. Ele não conseguia se arrepender. Ele tinha uma convicção muito forte de que ele estava certo. Entendeu? De que aquilo que Jesus estava errado, que Jesus deveria ter saído da cruz, evitado a cruz, ter usado o seu poder. Então, ele é igual a Satanás. Ele não consegue se arrepender pelo cálculo, né? Ele é filho de Satanás, ele é totalmente filho de Satanás. Ele faz o mesmo pensamento de Satanás, conforme eu falei na aula. A mesma coisa. Ele falou assim, não, Deus devia ter usado o seu poder. Ele não devia ter morrido. E ele não conseguia se arrepender disso. Então, na hora que ele estava lá falando, eu não mereço perdão, eu não mereço perdão, eu não mereço perdão, né? Porque ele, lá dentro dele, ele não conseguia ver arrependimento verdadeiro nele. Ele via que ele não mudava o jeito dele lá dentro, que ele não tinha conserto, porque ele amava aquele pensamento das trevas, aquele pensamento orgulhoso e soberbo, né, de que ele estava certo. Então ele mesmo olhou para si mesmo, viu naquele momento que ele não se arrependia do que ele tinha feito com Jesus. Ele não se arrependia daquilo e que ele não concordava com Jesus, dele ter morrido na cruz. Ele não concordava com a misericórdia de Deus, com o ato de sacrifício de Jesus. Ele não concordava com isso de jeito nenhum. Então ele não se arrependeu, tá? E por isso que ele foi condenado. Outra coisa que Jesus está falando, é muito perigoso você ter um pensamento de querer mudar a história da Bíblia, né? Mudar a história da vinda de Jesus, né? De você, assim, não aceitar as coisas como foram descritas por Deus, como foram reveladas. Então, assim, Jesus mostra, assim, que tem pessoas que gostariam de corrigir Deus, que gostariam de mudar a história que Deus contou, sabe? E transformar, assim, totalmente o contrário. Eu acho que Deus, ele não sabia o que estava fazendo. Ele deveria ter deixado, né, o ser humano, assim, amar fazendo essas coisas. Amar fazendo essas coisas, assim, de masturbação, que não teria, e assim, eu acredito que Deus tinha que ter feito essas coisas serem santas, santificado esses atos. E ele não pensar que essas coisas iriam tirar, ou ele ter criado a gente diferente. Ele deveria ter criado a gente diferente, né? De que a gente não iria ter gosto por essas coisas. Então ele deveria ter feito a gente assim, assado. Ele deveria ter feito a gente como um robozinho nessa área. Ele ter colocado um chip na gente que a gente não iria ter vontade de fazer sexo. Ele não deveria ter feito o ser humano com sexualidade, né? Com esses órgãos sexuais. Ele não deveria ser assim. Ele deveria ter continuado a criar o ser humano do barro, né? E ali tem uma fábrica de Deus, né? E o barro sendo feito e ele soprando o sopro e sempre pessoas puras saindo de lá. Então, várias outras imaginações que podem ser criadas com a ajuda do demônio, que podem ter lógica e podem ser outra história, como é a reencarnação, como é essas coisas, né? Então, assim, isso Deus abomina, essas criações humanas unidas com Satanás, né? De mudar a história, de querer anular a história que foi já descrita, né? Que Abraão, Isaac e Jacó receberam a promessa de um povo. Esse povo, essa descendência, recebeu então em Moisés uma promessa, né? E tal, e recebeu os mandamentos em Moisés, né? E uma promessa de que iria ter uma terra de Canaã, de um reino, né? De um lugar maravilhoso para essas pessoas viver lá e tal. Aí depois um rei, queria vir um rei, e não sei o que lá. E aí depois os profetas falando que ia vir um verdadeiro rei, o Messias e tal, e tal. E daí depois vem outra história. E daí depois Jesus vem e fala que ele não é o rei deste mundo terreno, mas sim é um rei eterno, um rei do Espírito. Aí as pessoas falam assim, não, eu não aceito. A história de Abraão é só aqui na terra. Moisés falou que é aqui na terra, que é para ter um reino aqui na terra. E cadê aquele Jesus que está esperando? Então, até hoje, muitas pessoas querem aquela história. Os judeus não aceitam Jesus espiritual, aceitam só aquele Jesus, né, que ainda pensam que vão vir, né, que vai vir ainda o Messias.
Então eles ficam fixos naquele pensamento, blá blá blá, chorando. Eu quero meu rei, o meu Messias até hoje não veio, não veio. Jesus não é, porque ele falou que ele é outra pessoa. E não sei o que lá. Então a briga, sabe? Então Deus mostrando para mim assim que o problema da raça humana é querer acreditar em coisas conforme o seu gosto, conforme a sua. E a pessoa tem que ser humilde. O que é a humildade para se salvar? A humildade é você aceitar a história como ela é, como Deus revela, e acreditar no que Deus revela e ficar com a doutrina da revelação dada por Deus e andar na ordem aonde Deus colocou, né, a realidade. E hoje tem uma novidade, que é o reino da divina vontade. E a igreja não está sendo humilde para aceitar o processo de santificação que veio através de Luísa Picarreta. Então é uma revelação que também é nova, e a igreja não está sendo humilde para aceitar, porque se estivesse aceitando, estaria divulgando isso com toda a força, com toda, né, desenvoltura. E não estão sendo humildes. Eles estão criando uma outra conexão aí da história, negando Jesus, estão querendo negar a doutrina, querendo, né, se unir a Satanás com o jogo de uma ordem mundial, de uma paz mundial, e a igreja hoje não está sendo humilde. E ela vai quebrar a cara se ela se continuar andando na direção que ela está indo. Mas é necessário, né? Jesus, ele está vendo que o ser humano está indo nessa direção racionalista. O demônio está reinando nesse momento poderosamente. É o período do anticristo que está se aproximando. Faz parte, está no Apocalipse. E ela precisa ser lavada e purificada, a nossa igreja. E é por isso mesmo que dentro da nossa igreja tem uma hierarquia contaminada, mas tem pessoas boas que estão resistindo ao mesmo tempo. E vamos que vamos na luta. Mas o ser humano tem que ser humilde para aceitar as coisas como Deus escreve, como Deus revela. E a Luísa Picarreta está sendo rejeitada. E é uma verdade que nós estamos sendo humildes, católicos e acreditando. Então, precisa-se os padres urgente serem humildes e começarem a aceitar Luísa Picarreta. Então, é um orvalho benéfico poderoso que eu estou produzindo agora, em nome de Jesus, para o bem do reino da divina vontade. Amém? Jesus, eu confio em vós. Meu Deus, isso é assustador, né? Essa realidade aí do que passou por dentro do Judas, né? Porque foi igual Satanás também acha a misericórdia de Deus uma fraqueza muito grande. Deus, ele acha que Deus tinha que ter incinerado todo mundo, destruído o Adão e a Eva. Ele não concorda com a forma onde Deus, ele não entende a misericórdia, ele acha que é uma fraqueza. Então, também Judas viu como uma fraqueza de Jesus, né? Essa realidade. Ele não gostou, ele queria que Jesus se impôsse. Satanás também queria que Deus se impôsse, mas de um jeito assim. Ele acha que isso tirou a soberania de Deus, né? Que Deus, se você é Deus mesmo, é o que manda, né? Então você tem que se expor, você tem que se impor, você tem que espremer todo mundo igual formiga, né? Então ele queria isso de Jesus também. Então lá no fundo ele não abriu mão da ideia dele, nem depois que ele viu, então, a consequência, né? E que ele estava errado, que ele não entendeu, que não era aquilo que Jesus queria. Que Jesus, ele queria se dar, né? E ele não aceitou aquilo, ele não aceitou, ele... Lá no fundo, então, ele queria que Jesus dissesse, eu concordo com você, né? E que ele, lá no fundo, gostou do pensamento dele, da maneira, ele achou a maneira dele de ver mais lógica do que a maneira de Jesus. Lá no fundo, ele não abriu mão da ideia dele, isso é assustador. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, quantas almas podem fazer isso? Quantas almas podem ter essa mentalidade também? Não, eu não concordo com Deus acho que Deus não tinha que permitir acontecer essas coisas na Terra. Igual esses ateus, racionalistas, que ficam, não, se Deus existisse, não teria doença, não teria câncer, não teria isso, não teria aquilo. Eu não concordo, mas Deus permitiu, ele explicar que ele permitiu e tirou um bem de tudo isso, e falar, não, assim não funciona. Na minha cabeça tinha que fazer diferente, tinha que administrar o mundo de um jeito diferente, tinha que ser de outra forma. Então eu não concordo com você, eu acho que é fraqueza sua, você deixou que as pessoas vissem você mal, ficou mal na vida, não protegeu sua terra.
né? Ficou mal na fita, não gostei do jeito que você fez, você tinha que se impor, você tinha que vir matar todo mundo e acabar com o mal do jeito que eu queria que o mal fosse destruído. E tem aqueles que provocam, né? Os maçons e muitos aí da cabala, sei lá do que fica tentando, eles tentam provocar Deus para ver se Deus faz alguma coisa, igual o Judas. Vou dar um empurrão nele, ele mandar ele para a cruz para ver se aí ele manifesta o seu poder. Deixa eu ser aquele que é responsável por empurrar ele, para ser um parceirão dele que empurra ele para a cruz para ver se aí ele toma atitude que ele tá muito devagar, tipo assim. Deixa eu acelerar as coisas. Aí essas pessoas também ficam tentando provocar Deus através do caos, tentando provocá-lo, sabe? De alguma forma assim, sabe? Eu vi assim também, sabe? É assustador, é assustador. Igual você está falando aqui, né, das almas que acabam que no seu julgamento também não aceitam, né? Lá no fundo a opinião delas é mais forte. Não, você não podia ter permitido isso na minha vida, eu só podia ter me dado mais luzes. Não, eu não gostei do jeito que foi feito a minha vida, eu não concordo. Lá no fundo ela não se arrepende, porque ela não consegue também concordar. Mesmo com o que Deus fala, né? Ela não consegue concordar. Não, eu não mereço perdão. Não, lá no fundo, eu não me arrependo de verdade desse meu pensamento. Eu acho que tinha que ter sido diferente a minha vida, outra família, outra história. Eu acho que tinha que ser diferente. É compreensível as pessoas pensarem dessa forma, algumas pessoas, mas não aceitável, né? Mas é compreensível porque é pela falta de conhecimento, né? Se elas tivessem o conhecimento que hoje nós temos, né, de saber, né, que tem um plano de Deus, que o plano dele está em andamento, está se encaminhando para que o reino dele venha, as pessoas, elas aceitariam também, elas compreenderiam e aceitariam. O que falta mesmo é o interesse das pessoas de conhecer os propósitos de Deus, né? Conhecer, buscar. Se elas buscassem conhecer, elas encontrariam, assim como um dia nós encontramos. Então, falta de disposição da criatura de conhecer a verdade. É mais fácil inventar na mente delas uma resposta para as dúvidas dela, uma resposta para que elas possam continuar, né, na vida delas de erro, de pecado, e colocar toda a culpa em Deus, que Deus é culpado porque ele que fez o homem desse jeito, né? A mesma coisa que Adão, né, que culpou a Eva e falou assim, a mulher que o Senhor me deu que me fez pecar, né? Aquele mesmo pensamento de querer, de não assumir, né, de não assumir a sua parte, né? O que a pessoa realmente ela tem que fazer, né? É ela que tem que buscar conhecer a Deus, porque Deus está ali, né? Está ali disposto a fornecer para ela tudo que ela precisa. Nossa, muito importante essas coisas que estão sendo faladas, né? Porque essa mentalidade de não gostar das coisas do jeito que Deus fez e querer dar opinião, o homem quer muito dar opinião dele, né? Porque a vontade humana é assim. Ela não aceita a vontade de Deus, ela quer dar ordens, opinião, corrigir Deus, corrigir muito as coisas que Deus cria, por defeito, né? Vendo assim como se fosse assim, algo que Deus não pensou direito, né? Um erro dele ali, né? Tentando achar um erro no seu racionalismo, né? Então, a gente vê muita gente fazendo isso, né? A vontade que eles têm de mudar a Bíblia, mudar a doutrina todinha, né? Mudar, reescrever mudar as palavras, né? Essa palavra não é boa, essa palavra não faz bem, tem que mudar aqui, não podemos rezar o Pai Nosso, não podemos falar Pai, porque é patriarcal demais, então eles querem corrigir todas as coisas que eles não concordam, né? Eles pensam assim que o mundo teria muito mais paz no mundo e as pessoas seriam muito melhores se fosse tudo liberado. E esse jeito provoca ódio nas pessoas e não sei o que. Então eles ficam tentando mudar as coisas o tempo todo. Não aceita o que foi revelado, não aceita as coisas como elas são. Eles querem mudar tudo, as leis naturais. Eles não concordam com aquilo que é natural, homem e mulher. Eles não concordam com isso, então eles querem mudar. Querendo assim, nossa Senhor, se fosse tudo diferente, né? Se as pessoas pudessem cada uma fazer as coisas que gosta, do jeito que gosta, então seria muito melhor, o mundo seria muito diferente. Por isso que a gente vê assim muitos filmes malucos que eles fazem,
Você vê muito nos filmes assim, eles gostam de criar outra realidade, né? Eles gostam muito de fazer filmes, de produzir filmes que criam outro modo de viver na Terra, uma Terra diferente, um mundo diferente, costumes diferentes, coisas totalmente diferentes, assim. O ser humano gosta muito de usar a imaginação dele para criar uma outra realidade, entendeu? Eles não concordam com essa realidade. Então eles ficam muito querendo mudar essas coisas, né? E eles pensam mesmo que Deus deveria fazer diferente, que seria muito melhor, né? Eu vi um filme também assim com um homem que criou um lugar diferente, onde as pessoas eram totalmente controladas. Então, apagava-se as memórias delas para que elas não queiram nada de errado. Era um lugar assim que eles queriam assim, que o jeito de vencer o sofrimento era eles apagando a memória das pessoas, assim, sabe? Roubavam as memórias das pessoas, entendeu? Porque era uma forma assim das pessoas não lembrar mais das coisas. E era um controle total. Então, muitos assim pensam que esse seria o melhor jeito mesmo, o controle populacional, o controle das pessoas, que Deus poderia então tirar do ser humano essas inclinações. Então, aí seria mais fácil não ter essas coisas. Então eles não aceitam a ordem que Deus criou, a forma que Deus criou de fazer o homem livre. Eles acham que esse negócio não funciona. Tem que ter alguém que controle, tem que ter um líder, tem que ter alguém que dirige todo mundo, né? Então, assim, cada coisa que a gente vê assim, sabe? Cada abominação, sabe? Então é muito triste, né? Igual a questão de Jesus mesmo não ser aceito por judeus, né? Tá sendo falado, né? Os judeus não aceitam Jesus, não aceitam que Jesus é espiritual, que ele falou como que o reino dele não era desse mundo, que ele ensinou a renunciar a sua vida, né? Renunciar, tomar a sua cruz e seguir ele. Não querer ganhar aqui na terra, né? Tantos ensinamentos espirituais que ele deu e as pessoas não aceitaram Jesus como ele veio, porque eles queriam um rei poderoso que dominasse sobre tudo. Por isso que hoje os judeus não aceitam, e os judeus são muito gamados por território. Por que que eles fazem tantas guerras e brigam por território? Porque estão guardando o terreno para a vinda do rei que eles estão esperando. Mas um rei que vai governar territorialmente, que vai fazer uma justiça material na terra, né? Que vai governar as pessoas, mas pelo material, ensinando elas a prosperar, igual a terra que foi prometida a Moisés lá, que o povo foi lá, né? Para a terra lá. Então, assim, é a mesma coisa também, nós temos que preservar essa terra para o Messias, mas eles não aceitam o Messias da cruz, eles não aceitam Jesus da cruz, o que morre para não se impor, aquele que ensina a não buscar aqui na terra, mas buscar na eternidade. Eles não aceitam isso, eles não gostaram desse Jesus, dessa versão de Jesus, né? Eles não querem essa versão e até hoje estão cegos e brigando por terra, porque eles ainda acham que tem que preservar a terra, o material para vir um rei material, tipo um rei Salomão, mas um Jesus tipo o rei Salomão. É isso que eles querem. Então é muito triste, né, essa realidade que está acontecendo. E aí ele fala da humildade, né? Que a humildade é você aceitar a realidade, aceitar o que Deus fez. Você não vê defeitos em nada no que ele fala. Nenhum defeito na palavra de Deus, nenhum defeito na doutrina, né? Nenhum defeito no que Deus criou, como ele fez a questão do livre-arbítrio do homem. Não vê defeito nisso, mas vê ao contrário, vê com profundidade o quanto isso é bom, né? O quanto que isso é para que o homem ame de verdade, porque Deus não fez máquina, não fez robô. Amar como Deus fez as coisas, amar a ordem, amar a realidade das coisas, amar a natureza. O homem amar a sua natureza masculina, a mulher amar a sua natureza feminina, a mulher amar o seu papel de esposa, o homem amar o seu papel de esposo, o filho se colocar no seu lugar de filho, a criatura se colocar no lugar de criatura, e cada um gostar de estar no seu posto. A humildade é aceitar o que Deus fala. Não é você querer corrigir alguma coisa e achar que é superiormente divina, né? E querer corrigir Deus, não. Mas ao contrário. Ao contrário, é você amar, né? Se render. Amar o que ele fez. Amar, ver o bem nisso, né? Amar as coisas que ele fez. Ver que foi, assim, a melhor opção. Essa foi a melhor opção. De todas as probabilidades que o ser humano está inventando esse negócio de multiverso, né? Várias probabilidades que poderia ter. Não, Senhor. Eu rejeito. Essa é a melhor probabilidade. A vida que eu fui criada, onde eu também estou, com quem eu estou, no lugar que eu fui colocada, na realidade que eu vivo. A pessoa também amar isso, a realidade que ela vive também.
Ela não pôde ter feito. Só podia me dar outro familiar, só podia me dar outra casa, ou só podia me dar outro carro, só podia me dar riqueza, eu só podia me fazer viver em outro país, eu só podia. Eu queria outra realidade, não. Uma pessoa amar e ver nessa realidade o melhor, a melhor escolha, né? Que Deus pensou que é melhor, né? Para ela. Então isso é muito sério, né? E sobre essa questão da revelação da divina vontade, né? O quanto que a igreja também está fechada, parecendo os judeus também, né? Que querem o Jesus material, porque infelizmente também na igreja tem essa mentalidade ainda aliada com o mundo, né, com a mensagem do anticristo de construir um reino aqui na terra, mas um reino assim que os homens constroem, um reino de justiça, de fraternidade, mas de um amor mentiroso que passa a mão na cabeça e tanta coisa. Aí também é ignorada a palavra de Deus também. É ignorada a palavra de Deus que fala da renúncia, do tomar a sua cruz também. Eles também não querem essa mensagem. Eles não querem o livro do céu, eles não querem o espiritual. Né? Eles não querem isso, morrer para suas opiniões, para seus interesses, né? Então, isso eles não querem também. Eles querem a realidade de ter seus próprios pensamentos, né? De fazer sua vontade. E acaba fazendo igual os judeus também, que fica querendo um Jesus humano. Eles gostam dessa face de Jesus. Essa face mais humana, assim, mais interessada no que é humano. É muito triste isso, né? Então não aceita o que é espiritual. Não aceita o que é espiritual. É a mesma realidade. Né? Não tem a humildade de aceitar o novo que Jesus está trazendo também. Muita gente é apegada ao antigo. A doutrina também é aquela coisa assim de não aceitar o novo que Deus está trazendo. Ela rejeita toda a realidade que aconteceu na igreja. O Vaticano II é uma porcaria. Tudo que aconteceu depois do Vaticano II é uma porcaria. Eu quero o passado, o passado, o passado. Parecendo o pessoal lá, os fariseus brigando com Jesus por causa das leis, né? Mesma coisa. É muito importante entender, né, essa diferença. É uma luz muito importante. Porque a pessoa acha que, né, tô resistindo, não tô caindo, não tô pecando, né? Mas aquela tentação tá constantemente, né? Aquele negócio, né? E aquela masturbação, aquela pornografia, aquele pecado, aquele negócio tá ali, aquele peso tá em cima da pessoa, né? Constantemente ela fica ali, ai, é bom, como você falou, né? É bom, eu quero, né? Mas fica aquela malícia, fica aquele negócio de querer, mas fica resistindo, é um peso, né? Deixa de fazer, mas é uma coisa pesada, né? E não é por amor. Então a pessoa acha que é muito diferente, né? A pessoa acha que santidade é isso. Amar a Deus é isso, né? Simplesmente não pecar, né? Assim, não vou fazer, né? Mas assim, não faz, né? Mas não tem uma concordância, não é algo assim que está em concordância com Deus, que concorda com Deus, né? Que é uma coisa leve, mas que é uma coisa que ela faz que é um peso, né? E só simplesmente faz, nem é por amor a Deus, mas é por amor a si mesma, né? Por se preservar, né? É por medo mesmo, né? Medo de ir para o inferno, né? Então tá pensando mesmo em essa questão de se proteger, né? De cuidar de si, né? De se preservar ali para não ir para o inferno, né? Então ela faz isso porque ela sabe que se ela cair em pecado, se ela cometer um pecado mortal, né? E e continuar naquele pecado mortal, e se ela morrer, ela pode ir para o inferno. Então, é nisso que ela pensa, né? E ela acha que a santidade é isso, né? É, eu não estou cometendo aquele pecado, né? E tudo certo, mas tá aquele peso, tá querendo, e fica querendo cair, aquela tentação tá constantemente ali. É muito complicado, né? E é totalmente diferente. É totalmente assim, né? A verdadeira santidade é você concordar com Deus, né? É estar em concordância, é entender. Não é só simplesmente, eu não estou fazendo. Eu não estou vendo pornografia, eu não estou me masturbando, mas assim, não entende, não tem entendimento, né? Da, porque aquilo faz mal, sabe? Que aquilo ofende a Deus, né? E não é por Deus, não é por, é por se preservar mesmo,
É simplesmente porque deixa de fazer, porque quer se preservar para não cair para o inferno, para se proteger. Não é por amor a Deus, não tem uma consciência, um entendimento. É muito diferente, né? É importante entender isso, muito importante, né? Essa luz, porque é o que a maioria pensa, né? De estar cumprindo ali, é uma questão de regra, né? Cumprir as regras ali, santidade é isso. Se eu estou cumprindo essas regras, essas leis aqui, eu estou sendo santa, né? Estou amando a Deus, né? Porque eu não estou fazendo aquilo, estou cumprindo essas regras. Mas é uma regra. Só estou cumprindo ali, batendo um cartão, né? É como se estivesse cumprindo ali, batendo um cartão de um trabalho, né? Cumprindo o horário de trabalho, pronto. Entendeu? Mas não tem nenhum vínculo, um vínculo com aquele trabalho, sabe? Faz por fazer, né? Vou ali mesmo só para bater o cartão para me receber meu salário, só isso, né? Mas não por amor, né? Não tem aquele vínculo, não tem aquele amor, né? Ali pelo que está fazendo, né? Assim, para entender o que está sendo falado. Então, e a gente só ama a Deus, né? E entra nessa concordância, vamos dizer assim, de ser só uma só vontade através dos conhecimentos que a gente concorda, né? Entra em concordância e ama através dos conhecimentos, né? Por isso que essa é a importância do conhecimento, né? Porque a alma toma consciência, né? Tem ciência e consciência mesmo, plena, não é uma coisa assim superficial, né, de regra, né, mas um ato consciente, né, de entender que aquilo faz mal. Se eu ver uma pornografia, aquilo vai fazer mal, né, vai me debilitar, né, e eu vou paralisar na sensibilidade ali, né, dos prazeres e eu vou me afastar de Deus, né? E isso vai bloquear a minha inteligência. Eu não vou compreender as coisas espirituais, eu não vou entender a Deus, não vou conseguir ouvir a Deus. Então, isso prejudica. Então, é muito diferente, né? É totalmente diferente. Verdade, né? Foi falado isso na escola Divina Vontade. Essa questão do raciocínio, né? A mesma coisa que você estava falando do Lúcifer, né? Que não concorda. É, ele não consegue compreender, concordar com essa misericórdia de Deus. Não entrou, né? Vamos dizer assim, nos cálculos dele, essa questão do amor e da misericórdia, né? Então, ele vê a Deus assim, não, Deus ele é perfeito, perfeito. Então, Deus não vai concordar, né? Vai perdoar pecado, né? Os pecados, assim, não entra na cabeça, né? Essa questão do raciocínio, né? Que 1 mais 1 é 2, então não encaixa na cabeça deles, né? Assim como aconteceu com Judas, não encaixar na cabeça dele. Por isso que ele se desesperou. Não porque ele não se arrependeu, porque ele não compreendia essa questão do amor e da misericórdia, né? É tudo nessa negócio da legalidade de lei, né? Que 1 mais 1 é 2, né? Então, se você errou, você tem que. Tipo, ali não existe perdão, arrependimento, esse negócio de perdão, né? Por isso que se desesperou, não, eu não mereço, errei mesmo. E se desesperou da misericórdia, ele não confiou na misericórdia, ele não acreditava, né? É isso, né? E é o que Lúcifer me fez também, né? Ele não concorda com Deus e acha que é um ato imperfeito, né? Que ele acha que Deus, por causa da misericórdia, né? Para ele, Deus é como se Deus fosse imperfeito. Por causa dessa misericórdia dele, ele não concorda, né? Não concorda, e é isso que acontece. Esse raciocínio, né, lógico, é o que leva as almas elas mesmas se põem, né? Ali no juízo particular, elas mesmas se lançam no inferno, porque vai com esse raciocínio, né? Com esse entendimento que é isso. Fiz, errei e não mereço ser perdoada. Né? Esse meu pecado é muito grave e eu não mereço ser perdoada e eu mereço o inferno mesmo. Você não tem que me perdoar, isso não é certo. Isso não é certo, entendeu? Então, é por isso que se lançam, né? Não acredita que, não acham, tipo assim, não acham certo que ser perdoado, esse pecado é muito grave e que Deus não tem, se é muito ver, estar ali diante de Deus, não, você não tem que me perdoar por isso, eu mereço o inferno mesmo. E não acredita que Deus possa perdoar, né? E, meu Deus do céu, é triste isso, né? Nossa, gente, que lindo isso, né? Porque
Deus, ele não obriga ninguém a amá-lo. Ele deu a liberdade para o homem para amá-lo, né? Ou não amá-lo. E ele não usa o seu poder para obrigar o homem, né? Então Deus não obriga. Mas ele usa o poder dele para transformar qualquer mal em bem, né? Então ele tem o poder de estar acima de tudo que é permitido, ainda ser ele, né? Ainda o poder dele é o que rege. Eu não sei explicar assim que eu entendi agora que veio, né, de luz, né? Porque a perfeição de que mesmo as almas, assim, o homem decidindo não amá-lo, as criaturas, né? Porque se a gente for ver, Satanás também, né? Os demônios também, né? Decidiram não amar Deus e fizeram mal, né? E aí Deus não usou o poder para obrigar que eles amassem a Ele. Isso é liberdade. Mas que todo o mal de falta de amor para com Ele que fosse feito, Ele ia tirar um bem, né? Que o poder dele é sempre o bem, né? Então, assim, que tudo, mesmo nessa vontade permissiva de Deus, né? Ele está acima de todas as coisas. Ainda é ele que permite, ainda é ele que tira um bem, né? Ainda ele usa esse mal para um bem, né? Não sei explicar, assim, que veio uma coisa, né, diferente, assim, né? Mas de olhar a Deus ainda de uma forma diferente, ainda de que ele não usa o seu poder para obrigar as criaturas a nada. Mas o seu poder está acima de tudo para o bem, entendeu? Mesmo assim, o poder dele rege todas as coisas, entendeu? Mesmo dando a liberdade para não amá-lo, o poder dele ainda rege sobre todas as coisas, porque de um mal ele tira um bem, né? Então, é interessantíssimo.